Irmãos, boa noite. Quero agradecer a Deus, antes de mais nada, pela oportunidade de estar aqui hoje à noite, compartilhando com os irmãos o tema que me foi apresentado. O nosso tema hoje é perseverança. E foi bem interessante algumas observações, e eu queria compartilhar com os irmãos antes de entrar na mensagem. Essa experiência ou esse modo de trabalhar o culto de oração, graças a Deus, em 2003, eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio Grande do Norte, e lá às quartas-feiras eu ia para a Igreja Batista. Como era o nome daquele pastor, Israel, que tinha lá no Rio Grande do Norte? Emídio, né? Emídio Viana. Pastor Emídio, excelente pastor. E eu saía do hotel, pegava o ônibus e ia para a igreja. E no culto de oração ele nem fazia no templo, ele fazia numa sala de aula. Ele fazia uma explanação rápida da palavra, 15 minutos, e o restante do tempo era para aquelas pessoas que se sentiam confortáveis, à vontade, de trazer as suas preocupações, as suas aflições, os seus agradecimentos pela vida, ali naquele momento que em comunhão todos oravam. Então, quando o Laércio fez isso hoje, foi bem gratificante para mim, porque eu me reportei há 23 anos atrás, tá certo? E uma das aflições que foi apresentada hoje, na semana passada estava eu e a Luzimir trepados em cima da casa, trocando telha. Com a diferença, que eu arranquei as telhas, ficou o buraco, e aí eu saí para comprar, porque quando eu morava aqui, os depósitos, tudo vendia telha. Aí o Moraes não trabalha mais, não vende mais telha, eu saí rodando Fortaleza todinha, fui encontrar telha ali na Expedicionária. Porque Deus colocou na minha frente pessoas que me orientaram e eu segui a orientação deles, tá certo? Então, Deus dá aos seus enquanto dormem. Hoje eu estava dormindo e o pastor Laerte chegou com o trabalho, está aqui a sua missão. Então, o tema dessa noite é perseverança. Certo? E em cima desse tema, a gente vai ter a oportunidade de desfrutar alguns textos bíblicos, que a Bíblia por si só, ela já é um conforto na nossa alma, quando a gente lê, quando a gente medita na palavra de Deus. Só em ler. Pena que eu faço muito pouco isso. Gostaria de poder fazer mais. Então, perseverança. O significado. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de manter-se fiel e firme a seus ideais e propósitos. Ora, perseverança, como a própria explicação diz, ela já termina com dificuldade. Para sermos perseverantes, é porque a gente muitas vezes precisa iniciar uma caminhada e no meio do caminho as adversidades vêm. Muitas vezes caímos. Então, precisamos continuar,
Quem é que vai nos dar essa força para continuar? Porque se depender da gente, a gente vai dormir. Tem uma dificuldade, como a Luzimite disse, né? Eu estou dormindo. Mas muitas vezes tem uma outra explicação, né? Para dormir, certo? Então, eu abri a Bíblia online e ela sempre traz os versículos do dia. E o versículo do dia hoje se encontra em Jeremias 30, versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Ora, se eu fosse inocente, se todos nós fôssemos inocentes, Cristo teria morrido por nós? Não, né? Então, graças a Deus, que Deus não nos tem por inocente. Mas aí eu vou ler o capítulo todo, para que vocês possam assimilar a frase dentro do contexto, tá certo? Como eu disse, bom é ler a palavra de Deus. Ela nos dá conforto e alento. E assim diz a palavra do nosso Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a quem está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. E aí o versículo chama: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, de todo não te terei por inocente, porque assim diz o Senhor: a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa.
Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e te curarei, e as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apidar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. E os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre as cabeças dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenhas executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Aqui nessa passagem, a gente vê o povo de Israel já em cativeiro, mas Deus mostra promessas para esse povo, promessas para nós. Aqui é um texto do Antigo Testamento, certo? Mas eu li uma coisa aqui bem interessante, e vou repetir mais uma vez. Quando Deus nos diz: e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? Ou seja, se depender de nós não buscamos a Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para estarmos aqui e para sermos perseverantes na palavra dele, né? Como é que a gente sabe que isso é verdade? Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, em Mateus 24, 13: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E o que é perseverar dentro do contexto bíblico? A gente pode visitar Atos 2:42, e aí a palavra de Deus nos completa dizendo o seguinte:
e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Certo? Então Deus aqui está nos exortando, Deus está nos ensinando, Deus está nos chamando para sermos perseverantes na palavra. Por quê? Porque nós só temos vitória perseverando. Porque quando nós não perseveramos, tem o outro lado, que é aquele quando a gente por si só não busca a Deus, conforme está em Jeremias. Só que essa passagem eu esqueci de botar a referência, mas eu vou ler para vocês. Aqui é um texto onde Samuel está tratando com o povo. Então, muito provavelmente, eu acho que está entre 1 Reis ou 2 Reis, mas eu esqueci de colocar o índice. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. 1 Samuel 12, 20 a 24. Olha o menino aqui, está aí. Os meus meninos vão chegar a essa estatura. Mas botou. Então, irmãos, Diga a referência. 1 Samuel 12, 20 a 25. 1 Samuel 12, do 20 ao 25, é essa passagem que eu li agora. Então, o que é que Samuel está fazendo aqui? Samuel está exortando ao povo para que sirva a Deus, está exaltando ao povo para que eles busquem a Deus em espírito e em verdade, em orações, como a irmã faz, coloca os pedidos dela de joelho, em oração, e pede a Deus. É isso que Deus espera de nós, essa perseverança, essa continuidade, certo? E aí, eu escolhi um outro texto, esse também muito bom, que trata de Salomão. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele traz essa passagem para nos mostrar o que nós temos, o que nós desperdiçamos através das vaidades, e a qual fim nós chegamos quando deixamos de seguir um caminho e vamos por outro,
quando deixamos de seguir a Deus, quando deixamos de colocar em Deus todas as nossas esperanças, mesmo em sofrimento, né? Porque infelizmente algumas vezes nós somos falhos e quando nos encontramos em momentos de maior tribulação, muitas vezes nós tendenciamos a negar a Deus, a não aceitar aquela condição, né? Mas tudo na vida tem uma razão para que a gente passe por aquilo, para que a gente passe por um momento de alegria, para que a gente passe por um momento de tribulação. Muitas vezes a gente passa por momentos de desespero, né? Mas precisamos ter sempre em mente e perseverarmos em quê? Que maior do que tudo aquilo que está nos afligindo, maior é Deus, é o Espírito Santo que habita dentro de nós, e que nesses momentos Ele nos dá força, Ele nos dá tranquilidade, para que a gente possa agir e trazer a melhor solução, ou se não, a gente agir e evitar um mal maior. Quando a gente diz evitar um mal maior, porque no lugar de perder o pé, a gente só cortou o dedo, a gente evitou um mal maior, né? A luzinice, ela tem uma característica boa que eu gosto. Quando ela leva uma topada, ela resiste. Dificilmente eu resisto. Depois da topada eu fico meio nervoso e perco. Ela não, ela é perseverante. Ela se mantém equilibrada. Não se deixa se perder pelas palavras. Então, vamos para Eclesiastes. Salomão dividindo a sua sabedoria conosco. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também nisso era vaidade. Ao riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, no meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria.
E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Pois que fará o homem que servir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei o meu trabalho e realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Então eu me envolvi, entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque quem mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Irmãos, o texto de Eclesiastes, ele é muito feliz, porque ele mostra para nós o nosso dia a dia. Salomão viveu aqui há 5.000 anos atrás. 3? Não, uns 3.000 anos antes de Cristo, não, Salomão? Já estou com 2.000. Um pouco menos de 3, porque Davi fica a 3. Davi fica a 3, Salomão é 50 na frente.
3 com 2, 5. Vamos fechar em 4.500. Pronto, nem eu nem você. Não. Davi fica há 1000 anos antes de Cristo. Hã? 1000 anos. Davi está só a 1000? É. Antes de Cristo, então é 3 mil anos. Então tá bom, vamos fechar em 3.000. 2.900. Então tá bom. Não vamos brigar por causa disso. Então, o que é que eu quero mostrar aqui? O que eu li aqui é o que a gente vive no nosso dia a dia hoje. E Salomão, Deus deu a ele toda a sabedoria, mas nós sabemos que apesar de toda a sabedoria, o que foi que Salomão fez? Salomão abdicou de adorar a Deus unicamente. Certo? As razões dos porquês pertencem a ele. Mas, arrependido, e aí é nesse momento em que ele traz todas essas verdades para nós. Certo? Verdades e experiências que ele viveu e que nós vivemos. Nós trabalhamos, nós labutamos, nós nos desgastamos, nós bebemos. Ele falou aqui em bebida, né? As consequências da bebida. E aí, mas no final, ele nos exorta a quê? A buscar a Deus. Porque sem Deus, nós não somos nada. Né? E aí, por que nós devemos perseverar? Lá atrás, o texto, Deus nos revela através de Salomão que nós, se dependesse de mim, eu não vinha para a igreja hoje, mesmo tendo sido chamado pelo pastor. Os 45 do segundo tempo eu ia arrumar uma desculpa e outro para outro canto, certo? Mas nós estamos aqui porque Deus nos traz para cá. Então nós devemos perseverar nisso, porque é Ele quem nos sustenta. Como é que a gente sabe disso? Se a gente visitar Salmo 37, 24, nós vamos perceber que a nossa suficiência vem de Deus. Quando o salmista diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor nos segura nos nossos momentos de alegria. Muitas vezes nós nem lembramos de Deus nos nossos momentos de alegria, né? O Senhor nos segura nos nossos momentos de aflições. Aí nessa hora, às vezes a gente lembra de Deus, né? E o texto, esqueci outra referência. Isaías, esqueci outra referência. Onde a palavra diz: não, eu peguei esse texto para explanar o Salmo 37, 24. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Então, eu trouxe essa segunda passagem para expressar a verdade de Deus, onde nós a temos na Bíblia,
onde ela se repete de várias e várias formas, quando Deus nos diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então eu trouxe o texto seguinte. Conseguiu encontrar no Google? Esse é só o 27. 27, 25. Ah, tá. É o 25 ao 28, né? Então é porque faltou o 2 aqui, que ficou só o 4 na hora que eu copiei. Então tá certo. É do Salmo 37, do 24 ao 28, foi o que eu acabei de ler, tá? Então Deus é quem nos dá a capacidade de sermos perseverantes, de estarmos próximos a Ele, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar de tudo que acontece no nosso dia a dia, que nos faz desanimar, que nos faz ficar tristes, que nos faz ficar com raiva, que nos faz maltratar outras pessoas, que nos faz maltratar quem amamos. Quando nós deixamos a essência de estar sempre buscando a Deus e fazendo aquilo que agrada a Deus, né? Então que possamos sempre cair na graça de Deus. E aí nós temos outro texto que nos revela que através de Cristo, que morreu por nós para salvar os nossos pecados, aqueles no qual Deus afirmou que não nos teria por inocentes, porque se assim fosse, Jesus não precisaria morrer por nós, né? Então, nós temos em 1 Pedro de 1 a 5 uma outra razão que nos mostra que a nossa perseverança, ela vem do poder de Deus e ela vem da graça de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que é que a palavra nos revela aqui? Que nós precisamos ter o prazer, o gozo, a satisfação, a alegria de poder se debruçar na palavra, não só nos momentos de desespero, de aflição, né? Mas se debruçar na palavra e buscar a orientação de Deus, porque muitas vezes pequenos versículos nos direcionam pelo resto do dia.
Muitas vezes a gente lê uma passagem na Bíblia e ela cai como uma luva nas nossas mãos, nos protegendo, mostrando como nós devemos agir, mostrando como nós devemos tratar o próximo, mostrando como nós devemos ter empatia com o próximo, né? E aí, isso faz com que a gente cresça. Mas a gente está crescendo porque Deus está nos permitindo crescer. A nossa fé crescer. E quando a nossa fé cresce, a gente consegue irradiar confiança. Certo? E aí aquela confiança, a gente tem a oportunidade de muitas vezes ajudar as pessoas nos momentos em que elas se encontram em dificuldades. Todos nós temos dificuldades, uns mais, outros menos, mas uma coisa eu sei, tem muita gente parecida comigo, que ganha R$1.000 e gasta R$2.000, ou seja, a gente cria as nossas próprias dificuldades, muitas vezes. E apesar dessas dificuldades, a gente tem que ter a convicção de que no momento certo, no momento apropriado, ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai trazer refrigério para as nossas almas, né? Como eu falei, não me lembro se eu falei aqui, mas eu acho que não. Essa semana meu tio morreu. Eu não tinha muito contato com ele, né? Mas a Bíblia, o que é que a Bíblia nos diz sobre a morte? Existe uma passagem lá, não me recordo agora qual, mas eu sei que vocês sabem, onde Cristo diz que é melhor que a gente vá para a casa de um morto, né? Porque ali a gente vai vivenciar aquela realidade, é o fim que nos espera. Se nós morrermos sem Cristo, para onde é que nós vamos? Ficar enterrado ali. O primeiro é 3 legal, 1,50 m. Mas o último fica só a meio metro do chão. Certas gavetas no cemitério. Então, quando nós morremos sem Cristo, pastor, com aquela passagem que diz que é melhor ir na casa do morto. Eclesiastes, né? Por quê? Porque ali a gente vai viver a experiência de que sem Deus nós não somos nada. Com Deus nós temos o quê? A esperança da vida eterna. E essa esperança, ela tem que ser regada, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser tratada durante toda a nossa existência. E a isso o pastor gosta de trazer, que é a busca pela santidade. É aquele momento em que a gente procura se aproximar mais e mais de Deus, afastar de nós todos os nossos pensamentos ruins, nossas atitudes que não são louváveis, que não agradam a Deus, que diariamente a gente está fazendo, a gente está julgando, a gente está pensando mal, a gente fala mais do que deve, a gente não mede as palavras, né? Então, é essa santidade que Cristo
quer que a gente busque. E para a gente fazer isso, o que é que Ele nos dá? Ele nos dá o atributo da perseverança. Porque no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, guardando o meu, o seu e o lugar de todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E vai ser só flores? Não, não vai. Nós vamos conquistar aquilo que caberá a cada um de nós conquistar, assim como os galardões, uns terão muitos, outros terão um, mas o importante é o quê? É ter 1, 2, 10, 100 galardões? Não. O importante é estar junto de Cristo. Então, que Deus me dê, sendo da vontade dele, a oportunidade de ter 1, 2, 5, 10 denários e poder usá-los segundo a vontade dele. Porque se eu for usar segundo a minha vontade, eu não vou nem enterrar, eu vou gastar. Certo? Então que Deus possa me dar sabedoria para isso. E que possa iluminar cada um dos irmãos, para que todos nós possamos ser perseverantes na fé e nas nossas vidas. Amém? Pastor Laerte, 10 minutos, senhor. Então nós agradecemos ao irmão Jorge pela mensagem. Perseverança é uma doutrina muito importante na Bíblia. A Bíblia diz que somente os que são verdadeiros crentes perseveram, porque os que não são verdadeiros crentes, quando a peia começa, eles são o primeiro a correr. Quando a provação vem, eles desistem. Alguns não vendem a Cristo por 30 moedas não, por qualquer centavo. Mas aqueles que seguem a Cristo, eles não trocam a Cristo por nada. Então nós louvamos a Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda a perseverar, a continuar, aconteça o que acontecer, venha o que vier, o bicho que se levantar, nós vamos seguir em frente. Amém? Boa noite, meus queridos.